Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós temos que, nós precisamos ter um entendimento claro e aprendermos a olhar as coisas segundo a perspectiva eterna, segundo os valores eternos deste mundo. É, é isso que a gente precisa repensar em nossas vidas. Porque nós não podemos viver segundo os valores do mundo, mas segundo os valores eternos do reino que revelam o Pai e não pela natureza humana. Temos uma situação muito específica dos discípulos com Jesus. Jesus fala acerca da contaminação e ele fala para os discípulos tomar cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos estão pensando em quê? No pão, não ter trazido pão, não ter levado pão. Jesus estava discutindo outra coisa. E eles agem de maneira sem entendimento, que é normal. Mas nós também fazemos a mesma coisa e muitas vezes não percebemos. Sempre pensamos na perspectiva natural, olhamos tudo segundo a perspectiva natural e não pelo que é eterno, segundo os valores do reino de Deus, segundo o Pai. Lá em Marcos 8, 17 ao 19, diz assim: Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Têm olhos? Não veem? E tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando partiu 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. Então, Jesus tinha falado para eles tomar cuidado com o fermento. Eles estavam pensando em pão, e não é sobre pão que Jesus estava falando. Eles não tinham percebido essas coisas. E eles estavam preocupados com comida, não com a realidade do reino de Deus. E nós também, muitas vezes, deixamos passar no nosso dia a dia as mesmas situações. Por imaturidade, por falta de entendimento, por não compreendermos. E precisamos amadurecer. Revelar o reino é a nossa responsabilidade. Agirmos como Cristo também. Apresentarmos o Pai às pessoas, é esse o propósito da nossa vida. Anunciar a salvação, mostrar a chegada do reino de Deus, conduzir as pessoas ao entendimento da vontade do Pai, sermos cartas vivas, revelarmos o reino neste mundo. Mas nós estamos preocupados com nossa religiosidade. Nós precisamos entender, não podemos nos deixar contaminar pela maneira de pensar do mundo, mesmo que seja falando sobre coisas espirituais, e normalmente é o que fazemos. Por isso, a religião nunca traduz o reino de Deus. Religiosidade quer dizer que nós nos prendemos a ritos, a aparência, a regras, as liturgias, e não simplesmente entender o nosso papel no mundo como filho de Deus. Fazemos as nossas reuniões para prestar um serviço a Deus. Isso não é o propósito. Isto é o fermento. Isto é o fermento da religiosidade no nosso meio. A gente precisa entender, nós nos reunimos para a edificação, para o crescimento, para compreendermos a vontade de Deus, para lembrarmos de suas promessas, para vivermos segundo a perspectiva eterna, caminhando para a maturidade e para a expressão plena de Cristo, porque o nosso papel está em apresentarmos às pessoas o nosso Deus. O serviço que prestamos para as pessoas, no sentido de levá-las ao conhecimento do Pai e de sua vontade. O culto verdadeiro está em entendermos que precisamos ofertar as nossas vidas em favor da vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós revelemos Cristo no mundo, que revelemos o reino de Deus, que andemos segundo os valores eternos, segundo a justiça, revelando graça, misericórdia, andando segundo aquilo que é eterno, aquilo que traduz a justiça do reino
e a vontade do Pai. Ele nos chamou para sermos um ser humano pleno, não para sermos religiosos, não para fazermos melhor na nossa religiosidade, mas para revelarmos o reino neste mundo. Por isso, nós também temos misturado as coisas e temos agido com falta de entendimento na nossa religiosidade. Não podemos cair nessa. Precisamos buscar de todo o coração a compreensão da vontade do Pai, para que, entendendo o que Ele deseja de nós, possamos viver neste mundo como seu Filho, revelando a sua glória, enchendo a terra com o conhecimento da glória de nosso Deus, como filhos, revelando o Deus invisível neste mundo. Que a gente possa entender que esse é o nosso papel, essa é a nossa realidade que devemos viver e não podemos deixar-nos misturar com as coisas deste mundo, colocar o fermento da religiosidade dentro do reino de Deus e achar que está tudo bem. E não está, pois a nossa vida deve traduzir e revelar o Pai ao mundo. E a gente precisa crescer nisso, em tudo que estivermos fazendo. Não se trata simplesmente de momentos da nossa vida, mas de compreendermos que tudo deve traduzir o reino de Deus, a vontade de Deus, nas nossas relações, glorificando o Pai. Que a gente possa crescer, entender estas coisas e compreender toda a vontade do Senhor para as nossas vidas, sendo maduros e revelando Cristo, sendo seus imitadores e expressando o reino, e não nos deixarmos contaminar pelo fermento da religiosidade que não revela e não traduz o reino de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.